Queridos, graça e paz, a fim de examinarmos a carta de Cristo à igreja de Sardes, eu os convido a abrirem a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículos 1 ao 6. Assim está escrito: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, enquanto a igreja de Éfeso é chamada de igreja sem amor, a igreja de Esmirna de igreja sofredora, a igreja de Pérgamo de igreja conivente, a igreja de Tiatira de igreja tolerante, a igreja de Sardes é chamada de igreja morta. O ponto central da mensagem de Cristo nessa carta é mostrar que a igreja de Sardes estava morta espiritualmente e que se ela se arrependesse, ela seria avivada. E para fins didáticos, nós examinaremos a mensagem de Cristo a essa igreja, dividindo o texto em pauta em 6 pontos. Primeiro, o destinatário. Ore comigo para o início do versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve. Como de praxe, Jesus ordena a João escrever a carta e enviar à igreja local na pessoa do seu pastor titular. Dessa feita, o alvo primário da carta era a igreja de Cristo que estava na cidade de Sardes, a atual Sarte. O nome dessa cidade se deriva do vocábulo hebraico Sarrid, que significa remanescente. Sardes estava localizada entre 50 e 60 quilômetros a sudeste de Tiatira. Era certamente uma das cidades mais antigas, fundada por volta de 1200 a.C., e tornou-se a capital do rico e poderoso reino da Lídia. Sardes, por ser a primeira cidade a cunhar moedas de ouro e prata, desfrutou de uma boa reputação. Conta-se que em Sardes também se desenvolveu o primeiro processo de tingimento de lã, e a indústria textil continua a ser importante para a cidade durante todo o primeiro século. Uma cidade tão rica como Sardes precisava ser capaz de se proteger, e ela ficava a 4.500 metros de altitude nas montanhas e era cercada por penhascos e ladeiras, com apenas um caminho íngreme que levava à cidade. A localidade da cidade foi pensada tendo em vista ser uma cidade invencível. Contudo, Sardes caiu sob o domínio romano mais de 100 anos antes do nascimento de Cristo. Em 17 d.C., ela foi arrasada por um terremoto que reduziu a cidade a ruínas. O imperador romano Tibério reconstruiu a cidade e, em troca, Sardes passou a abrigar um templo em sua homenagem. No entanto, a principal divindade da cidade era conhecida como a deusa Cibele, a quem era atribuído o poder de devolver vida aos mortos. Só que isso, irmãos, não passava de uma ilusão, pois embora a cidade tenha continuado a prosperar sob o domínio romano, Sardes nunca mais voltou à sua glória, o que enfatiza a nulidade dessa falsa deusa. Concernente à fundação dessa igreja, acreditamos que o evangelho chegou ali em decorrência do ministério de Paulo em Éfeso. Em Atos 17:10 assim lemos: e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos.
Isso nos ensina, queridos, a importância da pregação do Evangelho. Ele deve ser pregado índices a tempo e fora de tempo. Daí a relevância de atentarmos para a grande comissão, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O propósito de Deus é o Evangelho todo, pregado por toda a igreja, em todo o mundo e a toda criatura. Concentremos-nos agora no segundo ponto, o remetente. Olhe comigo para a parte B do versículo 1. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Percebam que Jesus se identifica de forma diferenciada no início de cada carta, e a sua apresentação se relaciona diretamente com a situação de cada igreja. Aqui, ele se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A primeira característica, os 7 Espíritos de Deus, advém do capítulo 1 e versículo 4. Caso vocês queiram mais detalhes, eu recomendo que vocês ouçam novamente o sermão de número 4. Mas, em suma, os 7 Espíritos descrevem a plenitude do Espírito Santo, a quem Jesus está enviando da parte do Pai. Jesus diz que ele tem os 7 Espíritos, isto é, ele recebeu a plenitude do Espírito Santo e exerce autoridade sobre ele. Jesus comissiona o Espírito Santo para fazer com que crentes incrédulos o conheçam e para avivar chamas da renovação nas igrejas que estão em declínio. O Espírito, pois, é o agente que sopra nova vida na igreja moribunda de Sardes e estimula os membros indolentes à ação. A segunda característica, por sua vez, e as 7 estrelas, é extraída de Apocalipse capítulo 1, versículo 16, e é recapitulada no versículo 20 do capítulo 1 e também no capítulo 2, versículo 1. E como vocês já sabem, as 7 estrelas faz referência aos líderes das 7 igrejas da Ásia Menor. Assim sendo, o texto mostra que Jesus tem os seus pastores na palma das suas mãos. Ele tem um controle tanto do rebanho como da sua liderança, até porque foi o próprio Cristo quem forneceu liderança para a sua igreja. No famoso texto de Efésios 4:11, assim lemos: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Assim sendo, todos os pastores que foram dados por Cristo à sua igreja estão na palma das suas mãos. A frase as 7 estrelas também ocorre na carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse. Mas ali, os crentes tinham perdido seu primeiro amor e tinham caído de seu auge espiritual. Aqui, eles são declarados espiritualmente mortos, o que é muitíssimo pior. Mas através de seu Espírito gerador de vida, Jesus é capaz e quer receber a igreja. Ele segura as 7 estrelas em sua mão direita, pois elas são seus mensageiros designados a proclamar a palavra de Deus, que gera nova vida no interior da igreja. Jesus comissiona os seus pastores a entregar ao povo não a sua própria mensagem, mas a mensagem dele a cada congregação. Vamos então ao terceiro ponto, uma crítica. Olhe comigo a parte C do versículo 1. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Jesus aqui, irmãos, ele dá o seu diagnóstico à luz da sua onisciência. Deveras, ele sabe de tudo e a sua constatação é irrefutável. Essa igreja, irmãos, a semelhança da cidade onde ela estava, vivia de uma glória passada. Ela tinha o nome de quem vivia, isto é, o nome de uma igreja genuína, ativa e proativa, mas na realidade ela era uma igreja morta, uma propaganda enganosa, uma farsa, uma fraude. Talvez essa reprimenda de Jesus tenha relação com o fato de haver nos arredores de Sardes um famoso cemitério onde várias sepulturas de pessoas nobres, como reis e governantes, estavam sepultados.
A ironia do texto é a seguinte: ela parecia mais com aquele cemitério do que com a igreja viva e militante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vale ressaltar que o uso da palavra nome de que vives é melhor compreendido não no sentido hebraico de revelação, como nós aprendemos, por exemplo, no capítulo 2, versículo 13, quando Cristo diz à igreja de Pérgamo: retens o meu nome, denotando a sua pessoa, o seu caráter. Mas o nome é melhor compreendido aqui no sentido grego de reputação de uma pessoa. Já a palavra que vives sugere mais do que uma mera vida física. Esta igreja tinha a reputação de ter vida divina, mas estava morta espiritualmente. Isso é lamentável, meus irmãos, e mostra que se formos descuidados, podemos morrer espiritualmente, ou seja, termos o nosso relacionamento com Deus prejudicado. Isso pode ser ilustrado com a punição de Deus deferida a alguns irmãos da igreja de Corinto por participarem da ceia indignamente. Ouçam 1 Coríntios 11:30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ou seja, por alguns participarem da ceia indignamente, alguns foram removidos da terra e outros estavam com o seu relacionamento com Deus comprometido. No Sermão do Monte, que foi pauta da nossa atenção durante alguns meses, Jesus, ao falar sobre o perdão em Mateus 6, 14 e 15, ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Simplificando, irmãos, quando o verdadeiro cristão ele deixa de perdoar o ofensor, ele fica com a sua comunhão com Deus afetada, até que ele se arrependa e libere o perdão. Talvez você que me ouve agora é um cristão que só tem vivido de aparência e de glória passada. Talvez muitos pensam que você é um cristão piedoso, mas a realidade é outra, bem diferente. Contudo, fique atento, pois além do Senhor te dar consciência do seu fracasso espiritual, Ele nos mostrará, ainda nessa carta, o caminho para o renovo espiritual. Vamos agora ao nosso quarto ponto, uma ordem. Nos versículos 2 e 3, Jesus dará uma ordem quintupla, ou seja, 5 ordens. Ser vigilante, confirma, lembra-te, guarda e arrepende-te. Essas 5 ordens que aparecem aqui nesses 2 versículos, versículos 2 e 3, estão todos focalizando a necessidade de vigilância espiritual. O Senhor Jesus Cristo dá 5 ordens, todas atreladas à vigilância que aqueles cristãos deveriam ter. Se esses imperativos fossem obedecidos, haveria esperança para aquela igreja. Se não fossem obedecidos, aquela igreja sofreria as consequências. Na sequência, no versículo 4, nós veremos que Jesus fará uma observação digna de nota. Vamos então à análise das 5 ordens de Jesus. Primeira ordem: os sardenses deveriam ser vigilantes. Olhe comigo para o início do versículo 2. Ser vigilante. A vigilância, irmãos, é extremamente relevante, especialmente para Sardes, porque a cidade foi fundada para ser invencível, como nós já ventilamos, e ela nunca fora conquistada em ataque direto. Só que 2 vezes, irmãos, na história da cidade, ela foi tomada de surpresa, justamente por falta de vigilância da parte dos defensores. Essa advertência implica também em que a igreja não estava totalmente sem esperança. Ainda não era tarde para acordar da letargia espiritual. Ainda havia um restinho de vida que podia ser avivada. Aqui, fraternos, eu quero chamar a vossa preciosa atenção para fazer esse apelo. Nós devemos viver com vigilância. Como não lembrar de 1 Pedro 5,8? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Devemos viver com vigilância, não devemos nos entregar
a uma vida espiritual indiferente, muito menos a um estilo de vida pecaminoso. Segunda ordem, os sardenses deveriam confirmar o restante que estava para morrer. Olhe outra vez para o versículo 2. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Conforme o capítulo 3, versículo 1, a igreja como um todo estava morta, mas ainda restava alguns que sobreviveram. A palavra o restante inclui tanto pessoas quanto características espirituais, tanto a minoria que apresentava um pouco de vida, quanto as questões espirituais precisavam ser fortalecidas, confirmadas. Ainda no versículo 2, Jesus dá razão para eles confirmarem o restante que estava para morrer. Verifique comigo o final do versículo 2. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A ideia por trás da palavra perfeitas é que as obras tinham sido iniciadas, mas não concluídas satisfatoriamente. Fortificações incompletas não têm valor algum a uma cidade sitiada, e fortificações sem uma sentinela vigilante não constituem uma defesa completa. Eles até tinham obras que poderiam ser bem vistas pelos homens, já que essa igreja vivia de aparência, mas diante do Senhor eram obras incompletas. Queridos, é hora de fortalecimento. Precisamos resgatar. Paulo foi oportuno quando em 1 Coríntios 16:13 escreveu: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vamos então à terceira ordem. Os sardenses deveriam se lembrar do que eles tinham recebido e ouvido. Note o início do versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Amados, a essa altura, o Novo Testamento estava sendo concluído. Todos os evangelhos e epístolas já haviam sido escritos. Sabemos que as cartas de Paulo estavam circulando pelas igrejas, conforme 2 Pedro 3, 15 e 16, e certamente as outras cartas também. Cristo está instruindo a igreja de Sardes a repensar a verdade espiritual recebida e não deixar o coração esfriar para a sua palavra. É como se Cristo, irmãos, estivesse dizendo o seguinte: lembra-se do ensinamento que os apóstolos sofreram e morreram para entregar a vocês. Isso é parecido com o que Paulo disse a Timóteo na primeira carta, capítulo 6, versículo 20, na parte inicial: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Aqueles crentes deveriam recuperar a preciosidade da palavra de Deus se quisessem reviver e resgatar sua igreja que estava padecendo espiritualmente. Povo de Deus, essa ordem de Cristo é totalmente pertinente para a nossa vida. Nós devemos lembrar daquilo que nós temos recebido e ouvido, irmãos, da palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 2, versículo 1, assim lemos: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, irmãos, devemos redobrar a nossa atenção à santa palavra de Deus. Vamos agora para a quarta ordem. Os sardenses deveriam obedecer à palavra lembrada. Eles não deveriam apenas se lembrar da palavra que eles tinham recebido e ouvido. Eles deveriam colocar em prática, eles deveriam guardar, eles deveriam obedecer. No versículo 3 ainda lemos: e guardam. O próprio verbo, irmãos, guardam, significa não apenas preservar ou guardar, mas também obedecer, e obedecer continuamente. Por que não lembrar de Tiago 1:22? E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Irmãos, Deus não tem um culpado por inocente. Deus tem nos alarmado, nos instruído.
e nós somos conclamados pelo Senhor Jesus Cristo a obedecermos a santa palavra. Por fim, na quinta ordem, os sardenses deveriam se arrepender. Vejo ainda o versículo 3, e arrepende-te. Eles deveriam mudar, irmãos, tanto a mentalidade como o comportamento e se acertar com o Senhor. O chamado urgente ao arrependimento está associado à possibilidade de um fim repentino. Depois das ordens para se acertarem com o Senhor, Cristo ele vai dar uma segunda razão para os cristãos de Sardes mudarem de atitude. A primeira diz como eles deveriam fazer isso: vigiando, confirmando, lembrando, guardando e se arrependendo. E a segunda diz o porquê, porque se eles não atentassem para as ordens de Cristo, eles sofreriam as duras consequências. Nota o final do versículo 3, por gentileza. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Aqui, irmãos, o Senhor os adverte sobre o que aconteceria se eles deixassem de cumprir os seus mandamentos. Quando o Senhor fala de vir como ladrão, Ele está dando uma instrução sobre o seu julgamento repentino. Em outras palavras, se a igreja de Sardes não se arrependesse, Jesus viria em um momento desconhecido para trazer caos e destruição sobre ela. Não nos enganemos, senhores. Jesus Cristo, Ele aplicará a devida disciplina quando for necessário para manter a pureza da igreja. Irmãos, essa ameaça se aplica a todas as igrejas mortas. Se elas não acordarem do sono espiritual, se elas não fortalecerem o seu amor por Deus, se elas não se lembrarem a verdade de sua palavra, se elas não viverem de um modo obediente e não se arrependerem de seus pecados, Cristo as punirá. Aqui, meus irmãos, eu acho oportuno trazer à tona as palavras constantes em Hebreus 10, 30 e 31. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. No versículo 4, queridos, Cristo ele faz uma observação digna de nota. Ele deixará evidente que apesar da igreja estar morta espiritualmente, dentro dela havia um grupo de fiéis. Percebam como o conhecimento de Cristo é perfeito e detalhado. Ele sabe quem é quem, meus irmãos. E apesar de não haver elogio de Cristo para a igreja como um todo, Cristo aprova a postura dos remanescentes. Leiam comigo o versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas. O pequeno número de servos fiéis não tinham contaminado suas roupas, o que significa que eles não tinham se deixado influenciar pela cultura secular de seus dias. A palavra roupas é um símbolo de sua conduta espiritual e seu estilo de vida moral. Eles não estavam manchados pelos pecados de adultério e idolatria. Eles não tinham solapado a mensagem do Evangelho. Eles tinham se refreado de se comprometer. Eles continuavam fidedignos em sua palavra empenhada em seu batismo, de seguir a Jesus. Ainda, queridos, que esses poucos crentes fossem considerados como que de fora de moda em relação à sua cultura, eles andavam sem vacilar nas pegadas dos apóstolos e outros cristãos que tinham trazido e ensinado o Evangelho da salvação. E por conta disso, Cristo promete que eles andariam com Ele. Olhem para a parte final do versículo 4. E comigo andarão de branco, porquanto são dignos. Que coisa maravilhosa, que privilégio sem par. Os consagrados, seguidores de Jesus Cristo, andarão com Ele e serão vestidos com roupas brancas, o que ilustra muito bem uma cena do cortejo vitorioso. A cor branca nesse texto significa pureza e santidade. Suas roupas brancas são a cobertura que o Senhor lhes dá como um manto de justiça,
conforme lemos em Isaías 61:10. O texto em pauta ainda afirma que essas pessoas são dignas, isto é, aos olhos de Jesus, são declarados dignos, não por causa de suas próprias realizações, mas por causa das realizações dele, pois ao ouvir obedientemente a voz de Jesus e seguir suas pegadas, eles, através de sua expiação, são declarados dignos. Ainda, irmãos, que a maioria se corrompam, não se esqueçam, quanto à porta estreita, não são muitos os que entram por ela, mas poucos. Não seja Maria vai com as outras, não deixe levar pela maioria, que por vezes vivem impiamente, seja fiel ao Senhor. Pois bem, agora que analisamos as ordens de Jesus para que a igreja de Sardes fosse avivada, vamos ao quinto ponto, um desafio. Nota o início do versículo 5, por favor. Ao que vencer. Essa expressão, ao que vencer, desafia a igreja a pôr em prática a ordem de Jesus. Entretanto, uma vez que essa expressão é restrita apenas aos verdadeiros cristãos, que são chamados de vencedores e supervencedores, os crentes genuínos precisam viver como tais. É por isso que Paulo, em Efésios 4, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fortes chamados. Se somos, irmãos, vencedores conforme as Escrituras, se somos verdadeiramente cristãos, nós precisamos viver como tais. E no versículo 5, o Senhor Jesus Cristo anexa a esse desafio 3 grandes promessas. Na primeira promessa, o vencedor será vestido de vestes brancas. Está aí no início do versículo 5. Que vencer será vestido de vestes brancas. Esse vencedor é aquele mesmo do versículo 4. Segundo o comentário bíblico, o texto deveria ser traduzido da seguinte forma: o que vencer será assim vestido de vestes brancas, referindo-se ao versículo anterior. O vencedor, ele será vestido de vestes brancas, pureza e santidade, que tem tudo a ver com um corpo glorioso prometido para todos os salvos na glorificação. Na segunda promessa, o vencedor não terá o seu nome riscado do livro da vida. Louvado seja Deus. Olha ainda para o versículo 5. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Queridos irmãos, o apagar dos nomes é sem dúvida uma verdade contida no Antigo Testamento. Todavia, devemos entender isto como morte física. Em Êxodo capítulo 32, versículo 32, disse Moisés ao Senhor: agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Moisés, ao interceder pelo povo de Israel, preferia ser riscado do livro da vida, ou seja, morrer fisicamente se Deus não perdoasse a nação. O salmista, no Salmo 69, verso 28, ao falar sobre os ímpios, ele escreveu: sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Aqui também se refere à morte física. Contudo, no Novo Testamento, o livro da vida faz referência ao livro no qual Deus registra aqueles que têm a vida eterna. As Escrituras são perfeitamente claras quanto à segurança eterna de um cristão no Novo Testamento, de sorte que não há possibilidade de o nome ser apagado do registro dos céus. Cristo aqui, irmãos, ele não está ameaçando remover o nome, mas ele está incentivando: de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Essa segurança só os cristãos verdadeiros podem ter. Na terceira promessa, o vencedor terá o seu nome confessado diante do Pai e dos seus anjos. Olhem para o finalzinho: e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Queridos, esse é o eco de uma promessa que Cristo fez aos seus discípulos em Mateus 10:32. Portanto,
Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Haverá um momento, povo de Deus, quando Cristo irá apresentar os seus servos fiéis por nome diante de seu Pai e perante os seus anjos. Engrandecido seja o Senhor. Vamos então ser esse último ponto, um chamado. Notem o versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é um precioso chamado constante nas 7 cartas do Apocalipse. É um chamado para ouvirmos o que Jesus Cristo está nos falando através dessa carta. Você quer desfrutar do avivamento espiritual que Cristo pode fornecer à igreja? Então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se submeta, se curve, se renda, faça a vontade do Senhor. Eu analisarmos, irmãos, atenciosamente essa carta, é perceptível que Cristo é o agente do avivamento e Ele quer avivar a sua igreja, Ele quer avivar o seu povo. Aquilo que a igreja de Sardes precisava, Jesus Cristo tinha. A igreja precisava de avivamento e Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele tem a plenitude do Espírito Santo para conceder ao seu povo, para conceder à sua igreja. E no que tange, irmãos, a igreja de Sardes, o pastor John MacArthur observa o seguinte, abre aspas, a história nos diz que a igreja de Sardes estava ouvindo. Houve um pastor fiel e apologista do 2º século, chamado Melito. Alguns dizem que ele escreveu o primeiro comentário sobre o livro do Apocalipse. Ele serviu como bispo de Sardes, e isso nos dá motivos para acreditar que o avivamento chegou à igreja considerada morta. Parece que os crentes acordaram, lembraram da verdade que receberam e, muito possivelmente, alguns dos mortos reconduzidos à vida espiritual por meio do arrependimento e da fé. Então, podemos orar para que o Senhor faça obra semelhante e reavive, reforme e restaure muitas igrejas que estão mortas hoje, fecha aspas. Pois bem, queridos, quero finalizar esse sermão fazendo apenas uma aplicação. Devemos ter uma vida condizente com o título que usamos. A igreja de Sardes tinha nome de quem vivia, mas estava morta. Se somos cristãos, devemos ser verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Devemos viver como ele viveu. Em 1 João 2,6 disse João, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Na parte B de Atos, capítulo 11, versículo 26, lemos assim, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Isso, irmãos, porque Paulo e Barnabé em Antioquia eram parecidos com Cristo. Em certo momento eu ouvi uma história proveitosa, eu gostaria de parafraseá-la para vocês. Conta-se que em certa tribo estava tendo um trabalho de evangelização, onde Cristo estava sendo proclamado. De repente um homem disse, esse Jesus já esteve aqui. O evangelista dizia, não, estou falando de Jesus, e continuou a descrever o santo caráter de Cristo. E quanto mais Cristo era descrito por aquele evangelista, o homem dizia, é ele mesmo, ele já esteve aqui. Sabe de quem aquele homem estava falando? De um outro evangelista que alguns anos atrás havia passado por ali. Ele se parecia tanto com Cristo, ao ponto daquela tribo confundi-lo com Jesus Cristo. Queridos irmãos, devemos imitar Cristo, devemos viver como ele viveu, devemos seguir as suas pisadas. Amém.